Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Comunicação, Interesse Público e Memória de Refugiados no Brasil no século XX. Legados em pró-difusão. Conosco está sua autora, a mestre em Inovação na Comunicação de Interesse Público pela USCS, Rosana Henrique Faber. A sua orientadora nessa pesquisa foi a professora doutora Priscila Perazzo. Rosana Henrique Faber é graduada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, atua como professora de comunicação e oratória. Tem experiência e atua também nas áreas de narração, locução e produção de programas de podcast e produção de audiolivros. É formada em radialismo, no setor de locução, pelo Senac São Paulo. Também possui experiência como executiva e gestora de pessoas na indústria automobilística, tendo atuado em fábricas no Brasil e na Alemanha. Possui pós-graduação Lato Sensu em Administração Contemporânea, pela Fundação Getúlio Vargas, e em 2013 concluiu o MBA em Gestão de Pessoas, também pela GV. Então, Rosana, muito obrigado por ter participado aqui conosco no USCS Consciência. Professora Arquimedes, muito obrigada, muito feliz de estar aqui, de poder retomar os assuntos da minha pesquisa e, claro, do contato com você. Bom dia. Então vamos lá, começar pela definição do tema. Eu lembro que você foi minha aluna, além de minha colega de formação, né? E você tinha, se eu bem me lembro, você tinha, na verdade, um produto na cabeça, mas um tema a negociar, né? Como é que você chegou nessa temática junto com a sua orientadora? Bom, cheguei no mestrado, por conta de resultado da minha trajetória como um todo. Eu tive uma vivência corporativa, né? Trabalhei em empresa durante muitos anos. E quando eu saí da empresa, foi um choque muito grande, porque foi um desvio na minha trajetória que eu não esperava. E aquele monte de conhecimento, né, professor? Assim, aquela vontade de compartilhar conhecimento. E um dos caminhos que eu quis trilhar foi... um caminho era cursar o mestrado para poder me habilitar, para poder compartilhar esse conhecimento, e o outro caminho era de justamente voltar para a comunicação, que é, como você mencionou, a minha primeira formação, a primeira graduação. E eu sempre gostei muito da área de voz. Durante essa minha vivência na empresa, é claro, eu não tinha condições de trabalhar isso, mas aí quando eu saí da empresa, eu fui investir nisso. Então, o primeiro trabalho que eu tive com voz, de projetos de voz, foi com narração de audiolivros. E foi uma surpresa conseguir um trabalho rapidamente. Só como eu tinha também o objetivo de compartilhar conhecimento, eu fui procurar o mestrado, fui procurar meus amigos que lá estavam na USCS para conversar, para tentar entender um pouco desse mundo acadêmico de onde eu tinha vindo há muitos anos, sobretudo da comunicação. E um medo danado, né, Arque? Que eu estava fora da universidade, da área da comunicação há muitos anos. Só que eu fui extremamente bem acolhida, não só pelos amigos já antigos, mas também pelas pessoas que estavam lá, né? Pessoas com muito conhecimento, que quem está de fora julga, né, acha, nossa, né, deve ser uma soberba, né, deve ser difícil acessar tanto conhecimento. Mas eu fui muito acolhida e fiquei assim muito feliz porque à medida que eu ia participando das aulas, enfim, eu conseguia assimilar muita coisa. Opa, então eu acho que eu estou no lugar certo, pelo menos nesse momento da minha trajetória. E aí, o que aconteceu foi que nós tentamos unir os produtos de voz com a temática da minha orientadora, que é a professora Priscila, que é a memória, não só do ABC, mas assim, o tema principal dela, onde ela atuou muito, foi nas questões neonazistas e nazistas, dos campos de concentração no Brasil, de toda essa parte da xenofobia, enfim, ela é da história, então ela atua nessa área, sobretudo na memória. E aí, nós tentamos aliar. E aí, o que nós começamos, eu não sei se depois vale a pena a gente contar aqui, nós começamos com um relato que eu tive justamente de um produtor de audiolivros que disse assim, olha, nós estamos produzindo audiolivros do Monteiro Lobato
lindamente, com trilha, com música, e as crianças não estão se atraindo por isso. Então a gente tentou unir a memória, trazendo, olha só como que era a primeira proposta, né? Fazer senhoras, né, idosas, escutarem um audiolivro de Monteiro Lobato, por exemplo, Reinações de Narizinho, que acho que foi o primeiro, e tentar obter delas quais as memórias que eram evocadas naquele momento. Só que aí a gente foi caminhando para a proposta. Quando chegou na apresentação da proposta, foi quase um uníssono, né, a reação de quem assistia e dos professores, assim, de tipo, assim, não tem sentido nesse momento onde a gente vê tantos gritos xenofóbicos e o recrudescimento dessa questão do neonazismo, da xenofobia, dos autoritarismos. A gente vê isso muito acontecer, tem visto isso muito acontecer. Então aí a gente falou, não, então vamos lá, vamos para esse lado que é mais atual, está dentro da nossa realidade, é um problema prático de realidade, né? E aí foi por isso que a gente caminhou para esse lado, que não sei se eu respondi assim a origem do assunto, né, do tema. Eu me lembro bem da questão do Monteiro Lobato, da apresentação, e a gente com aquela cara de ponto de interrogação do tipo, né, assim, trabalhar reminiscências, ok. E até porque o Monteiro Lobato é algo meio que contestado, com aquele pessoal que acha que tem que mudar, ou porque ele, na época, o que ele falou poderia soar como racismo hoje, que é uma coisa que não dá para entrar agora para discutir, mas enfim. É claro. Mas assim, eu lembro que o teu produto, o teu objeto era áudio, e aí a gente estava tentando acertar. Mas assim, ok, então você tomou um não, né? Assim, muito. Nossa, um não. Mas eu não queria largar o audiolivro, desculpa. A gente te ama, a gente adorou a ideia, mas não cabe. Então, isso posto, como é que você foi para a questão. Não, que estava em voga nazismo, que hoje também de novo, né? Mas enfim, mas como é que você acertou, você e Priscila já conheciam essa galera que tem a ver com o que você vai contar até agora? Acho que a questão é um braço de um projeto da USP. Como é que vocês chegaram lá, na verdade? Então vamos lá. Foi toda uma construção, né, Aki? Existe um laboratório na USP, que é o LER, que é o Laboratório de Estudos sobre Etnicidade. Então eles estudam os deslocamentos humanos. Então eles abordam todos esses tipos de deslocamento humano, não, naturalmente não só lá na questão da Segunda Guerra, dos refugiados, das pessoas que vieram para o Brasil, que foram buscar refúgio em muitas partes do mundo, fugindo do nazismo, como também os ciganos, hoje a questão dos refugiados da América Latina. Então eles estudam e abordam todos esses temas. E aí, para fazer o registro do acervo, eles têm um acervo muito grande dessas histórias, todas desses refugiados, desses deslocados. Para fazer o registro disso, eles criaram um projeto chamado Dicionário de Verbetes Cruzados dessas biografias. E aí, uma forma de organizar foi justamente abrir esse guarda-chuva e colocar pesquisadores embaixo desse guarda-chuva, cada um falando de um ramo, né, de atuação desses biografados. Então, tem lá o pessoal da saúde, tem o pessoal das artes, e a professora Priscila entrou com o tema dos intelectuais e jornalistas. Então, tanto é que a primeira abordagem, antes ainda do tempo da qualificação, foi especificamente dos jornalistas. E eu até estudei a história da imprensa, eu até trouxe isso um pouco para a pesquisa, mas isso foi se construindo e foi se direcionando para a questão dos intelectuais. Então, esse foi, assim, um interesse de pesquisa surgiu daí, né? O outro interesse de pesquisa, que é incrível, que como as coisas vão se construindo e como isso foi uma constatação. Eu estava fora desse meio há muitos anos, então, para mim, foi um aprendizado e ele foi se juntando ao entusiasmo de conhecer aquele mundo novo. Eu trabalhei, como eu falei, muitos anos numa empresa, a empresa é alemã, então eu tive muito contato com a cultura alemã. Eu estive na Alemanha por um ano, morei lá por um ano, tive contato, e aí né, o meu filho era criança, assim, a gente era mais jovem, então a gente mergulhou mesmo na cultura alemã. Então, isso também foi um interesse de pesquisa.
né? Eu tinha essa coisa do alemão, da cultura. Quando eu estive lá, eu sentia muito isso. Eles têm muito meia-culpa, né? Mesmo os mais novos, eles crescem com essa reminiscência, né, com essa culpa de, puxa vida, o que nós fizemos para a humanidade. Mesmo, né, a pessoa não tendo sido nazista, eles assumem muito essa culpa. Então, quando você chega lá, é tão visível na cultura deles, e isso foi me arrebatando de alguma forma. Então, quando eu cheguei ao mestrado, que eu tinha essa possibilidade, esse link, essa conexão da história da Segunda Guerra com os meus interesses de pesquisa voltados não só à comunicação, mas também à questão cultural alemã, europeia, e também, é claro, a questão do áudio, que eu queria levar o audiolivro de qualquer jeito. Eu fui para o mestrado para compartilhar conhecimento, mas eu quis aproveitar, e para mim era muito importante também profissionalmente adicionar aí a questão do audiolivro. Eu acho que esses foram os interesses maiores de pesquisa, tirando também esse problema prático da realidade que a gente vê hoje. E aí eu fui por vários autores, fui, por exemplo, a Hannah Arendt, que fala da coisa de você transformar o invisível em visível, né? De você transformar o que não é público, o que é privado, em público, e de como isso interfere, de interesse para as pessoas, para não recorrência, né? De violências, para não recorrência do que é negativo. É a história do exemplo, né? Então eu percorri por vários autores, claro, tem a questão do interesse público também. Você percebe como isso está muito ligado, né? De você ir lá e falar assim, gente, olha, foi assim que aconteceu. Vocês vão querer repetir isso, né? Então foi mais ou menos dessa forma que a gente chegou a esse tema. Ou seja, a Priscila já pertencia a esse grupo, aí vocês refinaram aí bom, entra então como uma vareta do grande guarda-chuva, mas para vocês chegarem na sua pergunta problema, entre aquela, aspas, decepção lá do Monteiro Lobato, para vocês chegarem nesse novo objeto, você teve um tempo aí que você precisou para construir isso, e mais um tempão danado, porque você fez uma pesquisa documental. E eu vi que você mergulhou em vários locais, eu acho que talvez você foi à USP, você foi em vários locais para conseguir chegar mergulhar e falar, como é que eu tiro e o que eu tiro daqui? Como é que vocês afunilaram, e assim, já chegando na questão da metodologia, né? Como é que vocês elencaram os personagens para poder fazer o produto, que eu acho que é a tal da cereja do teu bolo, que você tanto queria fazer essa história do áudio aí, né? Como é que vocês foram afunilando e recortaram para isso? A gente tinha, lá do laboratório da USP, nós tínhamos uma lista de nomes, que era um objeto do próprio projeto lá do dicionário biográfico. Então, isso já foi um afunilamento. Uma outra questão que eu também esqueci de falar aqui foi que eu participei de uma oficina de narrativas orais que foi organizada lá na USCS e foi ministrada pela professora Priscila e pela professora Carla. E aí lá a gente teve também a oportunidade de entrar na biografia das pessoas, né? E de entender como as pessoas contam as suas histórias e o que as move para chegar naquela forma de contar a história. E como eu, interlocutor, que faço a minha escuta ali, que estou ali prestando atenção naquela história, como eu transformo aquilo em texto, como eu transformo aquilo em interesse, em textos que interessam as pessoas, e isso também foi um afunilamento. É muito difícil para mim, Arque, porque eu sou extremamente generalista, pelo meu látis, né, as pessoas podem ver, assim, eu vim de outros lugares, eu vim de vários lugares, e aí para afunilar, para mim é uma dificuldade mesmo. Então isso causa um trabalho, gera um trabalho operacional muito maior, mas eu sei falar sobre várias pessoas que eu pesquisei. E aí eu fiz essa pesquisa exploratória, né? Fui a hemerotecas, fui às bibliotecas. A minha pesquisa teve uma parte da pandemia, então eu fiz muita pesquisa online, fui a institutos, claro, naturalmente, virtualmente. Tem um instituto chamado Leo Baeck, em Nova York, que tem um acervo imenso e tem uma estrutura, o site deles tem uma estrutura excelente, a gente consegue muita informação, imagem, assim, imagens do diário de Ernest Feder, que foi um dos refugiados que veio para cá também. Então a gente
tinha essa lista de nomes, e aí eu fui fazendo a pesquisa, assim, buscando as biografias, né? Buscando os detalhes do dia a dia, do cotidiano. Eu adoro isso, né? Como é que aquela pessoa vivia? Como é que ela pegou a malinha dela e fugiu da Alemanha, da República Tcheca? Enfim, como é que ela foi fazendo esse percurso entre o nazismo e o antissemitismo e se direcionou para o paraíso tropical, que assim, as pessoas nem sabiam o que era Brasil, algumas pessoas, né? Nem sabiam o que era o Brasil, e mesmo os intelectuais, a gente, né, não tinha conhecimento. Como que eles fizeram para interromper os projetos deles, as vidas deles, as conexões familiares, de amigos, e viraram essa chavinha e vieram para o Brasil? Então, isso também me interessava, de entrar no detalhe do dia a dia e tal. Então, eu encontrava diário da pessoa que se colocava ali todos os dias e contava a historinha dele, era muito legal, assim, isso também me entusiasmava muito. E aí o problema era esse, era depois afunilar e trazer, resumir algumas histórias já. Qual história que tem a ver com a minha pesquisa, né? Qual história que tá bom, todos são refugiados, todos são intelectuais, todos vieram para o Brasil, todos são europeus, ok, a gente tem alguns pontos em comum, mas como trazer, como escolher quais os nomes que vão ser tratados aqui. E aí foi onde eu entendi que eu tinha que isso que é o legal do mestrado profissional, né? Eu tinha os produtos, né? Que a princípio seria um audiolivro, que viraram 4 produtos, né? Que foram o audiolivro, que eu escrevi o texto sobre Wilhelm Flusser, que é um dos refugiados. Wilhelm Flusser era um filósofo, veio refugiado, na verdade ele ainda era Tchecoslováquia, né? E aí ele veio de Praga e ele veio com a então noiva, se casou no Brasil. Ele trabalhava na empresa do sogro, o sogro tinha uma empresa, ele também veio para o Brasil e construiu o seu negócio aqui, mas ele era totalmente infeliz e foi o que ele queria mesmo era trabalhar com filosofia. E aí um dia ele bate na porta do IBF, que é o Instituto Brasileiro de Filosofia, e fala: olha, eu quero participar das discussões de vocês, eu não falo nem português direito, mas eu quero entender um pouco. Então ele era multidisciplinar, enfim, ele logo largou a empresa do sogro e foi ser professor. Ele foi o primeiro professor de filosofia ou de humanas dentro da Poli, na faculdade de engenharia da Poli. Então, um desbravador e uma pessoa que contribuiu com a cultura brasileira também, contribuiu com a educação, a disseminação da filosofia e das ciências humanas dentro do mundo tão pragmático que é o mundo das exatas. E aí, então, eu fiz um texto sobre ele baseado em fatos, mais romantizado, é um romance. Então eu conto dele vendo lá o Hitler entrando em Praga lá em 15 de março de 38, entrando, e isso eu vi nas pesquisas e eu constatei e vi que ele escreveu, aqueles homens louros, lindos e altos, com botões brilhando, ele escreveu isso. Então eu aproveitei desses recursos na minha narrativa e fui colocando nesse pequeno livro, pequeno audiolivro. Ele tem 12 capítulos, é um pequeno livro mesmo, mas eu fiz esse texto, eu gravei esse texto, produzi e ele foi um produto, então, da minha dissertação. O outro produto foram justamente verbetes para o dicionário do ler, que eram... Quando eles criaram esse projeto, eles colocaram algumas questões lá. Então, não era só dado biográfico, quando nasceu, quando morreu, quando chegou no Brasil, não. Tinha ali quais as conexões, né? Conexões que aquele refugiado tinha no Brasil, ou que tinha na Europa e depois trouxe para o Brasil, ou que ficou na Europa e que continuou. Então, isso me obrigou também a fazer uma pesquisa mais aprofundada. Quem que o Wilhelm Flusser conhecia no Brasil? Quem que ele conhecia na Europa que depois ele encontrou no Brasil? Então, isso também foi um desdobramento ali da pesquisa. O outro produto foram verbetes para o Wikipedia, e isso também está conectado com alguns projetos da USCS, também de disseminar, de aumentar, de ampliar o que existe de conhecimento lá dentro, que muitas vezes são só informações jogadas, mas existe sim um trabalho
de criterioso, de avaliar cada verbete que chega lá para jogar fora, para corrigir. Existem páginas de discussão, então você cria o verbete, mas aí 2 dias vem um lá, falou, mas peraí, o Willem Flusser, na verdade ele não chegou em 41, ele chegou em tal data. Então existem avaliadores que estão ali trabalhando, e a USC teve projetos, se não me engano, chamava Wikton, que era justamente uma maratona para que os pesquisadores entrassem ali, vamos lá, vamos colocar figuras que não estão no Wikipedia e que são importantes de alguma forma. Então, eu aproveitei isso também para incluir alguns nomes, também resultado da pesquisa, aqueles dados, resultado da pesquisa, dentro da Wikipedia. E, por último, e não menos importante, nós criamos também uma oficina de podcasts. E aí, foi uma delícia também, porque eu tive contato com as pessoas da comunicação. Fernando Monteiro, que é lá da USCS, do Colégio USCS. Então, eu tive alguns papos com ele me ensinou um pouco sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a estrutura do ensino brasileiro, é a Bíblia, né? Tem, assim, uma amplidão também absurda, que você consegue conectar os temas que você estuda, quer dizer, foi o que eu fiz, né? Então, eu conectei ali o tema do nazismo, por exemplo, do preconceito, a uma competência do BNCC. E aí, a ideia da oficina, resumidamente, era aluno do ensino médio, do Colégio USCS, ou de qualquer ensino médio, você vai fazer um podcast sobre esse tema. E aí, nessa oficina, a gente vai trabalhar os temas de preconceito, de xenofobia, de todas essas questões que o BNCC pede, e também nós vamos trabalhar a questão técnica. Como fazer um podcast? O que você precisa tecnicamente para gravar um podcast? Porque não é só pegar o microfone e ficar batendo papo na frente do microfone. Você tem um roteiro, você tem um fundo, você tem um tratamento acústico, enfim, né? Então, isso também foi um dos produtos que a gente gerou pela minha pesquisa. Você vê quanta coisa a partir do não do Monteiro Lobato, né? Imagina se você tivesse tomado um sim lá atrás, você teve 8, 10, né? Mas assim, que tá na cara que foi prazeroso o mestrado para você, não tá, né? Tá, os seus olhos dizem isso, né? Eu acho que talvez você tenha encontrado o que você procurava, né? Mas a partir daí, Rosana, do ponto de vista profissional, o mestrado agregou alguma coisa para você? E, do ponto de vista acadêmico, a Rosana pretende prosseguir para alguma direção com o que aprendeu nesse mestrado, talvez partir para o doutorado, ou se dedicar mais àquele projeto da USP, agregando mais audiolivros? E especificamente o seu audiolivro, aquele que se apresentou para a banca, que a gente ouviu um capítulo, eu não sei se ele está completo, né? Ele está disponível para quem nos ouve aqui, nos assiste, poder conhecer. Você tem ideia de comercializar? Enfim, qual que é a ideia a partir de agora? Sem dúvida, foi um aprendizado, assim, foram 2 anos que eu, de verdade, me dei o direito, eu fui me dando o direito de conhecer essas coisas, todas, e em paralelo, toda a questão da referência teórica, né, de como já tinha gente que já tinha falado sobre aquilo, e constatar isso é muito legal também. Os produtos, sim, estão no link lá no site dos produtos, lá na página da professora Priscila, né, com esse título que você falou no começo, eles estão todos lá. Por exemplo, a oficina de podcast também me deu falar sobre o BNCC, falar com você, falar com outros professores. Isso me ampliou, aquela vontade de compartilhar conhecimento, ampliou absurdamente. Eu já fiz o concurso da USCS, né, estou aí aguardando oportunidades para poder compartilhar conhecimento. E a parte profissional, hoje, a gente tem uma pequena produtora, então, além dos audiolivros que a gente faz, a narração desses audiolivros, a gente também produz audiolivros. Então, o professor Arquimedes, eu escrevi um livro lá sobre jornalismo no Brasil e eu quero fazer um audiolivro. Tá bom, Arqui, vamos lá, você não quer narrar seu audiolivro? Né? Então, a gente faz toda essa parte, né? E isso, por que eu tô falando isso para você, Arqui? Porque o mestrado me deu uma autoridade, sabe? Assim, sem
querer, sem arrogância, me dê um embasamento de olhar para dentro e falar assim, poxa, você fez lá com o aporte não só da sua orientadora, mas de todos os autores que você estudou, que falaram, não é isso mesmo, e assim como também as pessoas que escutaram e têm dado os feedbacks. Então, se tornou mais fácil essa prática, né? Utilizar no dia a dia essa prática, na questão dos audiolivros, a oficina dos podcasts tem tudo a ver com a educação mesmo, com transmitir conhecimento, com estar à vontade da aula. Depois que eu saí do mestrado, eu dei aula de oratória, né? Ainda a gente tem também esse outro braço da Vitrola, que é uma mentoria de comunicação. Então, essas pessoas que, por exemplo, olha, eu trabalho numa empresa e eu vou ministrar treinamentos, eu quero melhorar a forma de me expressar, tem a ver com expressividade mesmo. Então, vamos lá. Então, gente, de onde que eu trago essa metodologia, esse conteúdo dessas mentorias que eu estou aplicando para essas pessoas? Eu trago da minha trajetória como na minha vida corporativa, mas sem dúvida eu trago também essa autoridade, essa firmeza que o mestrado me trouxe. Eu tive a oportunidade de atuar como professora convidada em 2 projetos do mestrado lá da UABC, lá de Colima. Então a gente deu aulas também de sobre narrativas sonoras, que isso também que é muito legal, né? Que quando a gente começa a estudar, quando a gente faz desenvolve um projeto de pesquisa, uma dissertação, todas as vezes que você tem que elaborar um projeto novo, que foi o caso de Colima, que o que me pediram, falou, olha, você vai falar de nada, você não pode falar só de podcast, você não pode falar só de audiolivro. Eu falei, tá bom, então vamos falar de narrativas sonoras como um todo. Então, participar do mestrado, desenvolver uma pesquisa assim, te dá ferramentas para você desenvolver outros projetos nesse sentido. Então, eu fui lá pesquisar o autor, a pessoa que faz podcast, que tem artigo científico, o que ele fala, como é que está hoje, né? A pessoa que faz podcast, que estuda podcast, porque tem muita gente atuando na academia nessas áreas também, né? Na questão do audiovisual, na questão só do áudio. Então, esse universo da pesquisa, de você ir lá buscar, que eu certamente desconhecia antes de começar a trabalhar com isso. E o doutorado está na mira ou você acha que, não, já deu? Então, depois do mestrado, eu tive que me aplicar profissionalmente, né? Que aí vem a história do pagar os boletos, da vida de empreender, porque uma pessoa que trabalha anos e anos numa empresa e que vai, né, atuar sozinha, vai empreender, é outro desafio. É um desafio que a gente lida todos os dias, em todos os momentos, de você ter que, a benesse de você não ter que estar na empresa às 7h30 da manhã, mas o ônus, né? O ônus de você estar meia-noite, às vezes, tendo que atender um cliente, porque eles têm pressa, enfim. Então, eu acabei me dedicando mais profissionalmente a partir do mestrado. Mas eu quero muito fazer doutorado. E eu estou ali esperando o doutorado na USCS, né? Porque até para seguir um sentido, mas eu não sei como é que está essa história. Eu espero que a gente consiga, mas eu não sei como está. Mas está assim, respondendo mais diretamente a sua pergunta, tá muito na minha linha de frente, assim. E tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante falar? Olha, que eu acho que tudo até agora me trouxe para uma característica de curiosidade, assim, desse entusiasmo que você fala. E ao mesmo tempo que eu fico feliz e fico entusiasmada de estudar esses temas, de saber sobre esses temas um pouquinho mais, né? Aquela história quando você entra no mestrado, eu quero botar meu tijolinho na parede da sociedade, né? Ao mesmo tempo que esse conhecimento te traz um prazer, esse conhecimento te traz também uma noção de realidade muito dura, né? E a gente vê isso crescendo, o velho recrudescimento que eu falava lá em 2018, que está cada vez mais forte, também te dá uma certa tristeza. Mas a gente segue tentando colocar aí os tijolinhos na parede da sociedade. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.